Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 16 de junho de 2025, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E, bom, temos um monte de notícias hoje, né? Israel fez vários ataques agora à tarde contra o Irã, visando principalmente uma área específica em Teherã, onde tem vários prédios do governo. Israel emitiu uma ordem de evacuação para os cidadãos do Irã, tal como vinha fazendo com Beirute lá no Líbano, né? Então ataques muito potentes aqui e também pela primeira vez ataques aqui no leste do Irã, na cidade de Mashhad, que é uma cidade bem no leste do Irã. Parece que líderes do regime iraniano dos ayatollahs tinham fugido para cá e Israel foi lá buscar eles, né? A gente vai ver também uma série de resultados dos ataques que teve aqui. Israel continua com a estratégia de atacar os lançadores dos foguetes, então cada vez que o Irã ataca Israel, ataca com menos foguetes. Na primeira leva foram 200 mísseis contra o Israel, no total, desde sexta-feira agora foram 350, ou seja, cada vez que o Irã lança mísseis, ele lança menos mísseis porque os lançadores de mísseis são destruídos no momento que ele faz isso. Israel tem amplo domínio aéreo aqui do Irã. Bom, houve ataques aqui contra Israel, tá? Houve ataques contra Israel também. A gente tem a informação de que morreram trabalhadores na refinaria de Haifa, naquele ataque que teve há 2 dias atrás, infelizmente. Teve mais prédios civis atingidos aqui em Israel também. Vamos falar sobre esses casos aqui, né? E lembrando sempre que continuam as operações na faixa de Gaza aqui, tá? Não acabou as operações israelenses em Gaza, não. É que, evidentemente, é tanta coisa para falar que não vai dar nem tempo de falar muito sobre Gaza, sobre o sul do Líbano. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. As notícias foram sugeridas por Capixaba Ancap, V de Vingança e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, como eu falo para vocês, vamos falar primeiro sobre aqui a região de Israel. Israel continua com as operações aqui na faixa de Gaza, vários alvos atingidos aqui em várias cidades, vários terroristas do Hamas eliminados, continua a distribuição de alimentos com a GHF por aqui, e parece que o Hamas está mais calminho agora, sabia? É o que eu falei para vocês, a cabeça da cobra é o Irã. No momento que o Israel atacar o Irã, o Hezbollah, o Hamas, os Houthis, está todo mundo quietinho, porque estão vendo que estão tomando uma surra, né? Israel devia ter feito isso há mais tempo, a verdade é essa, né? Bom, falando sobre os ataques, ontem o Irã lançou um grande número de foguetes contra Israel, de mísseis contra Israel. Isso daqui é a televisão iraniana lançando essa propaganda aqui, um monte de mísseis aqui. Mas se você contar os mísseis que foram lançados contra o Israel, não são tantos quanto foram no primeiro dia. Isso é o que a gente espera, né? Como nós falamos, Israel tem realmente um arsenal enorme de mísseis, mas relativamente poucos lançadores sobrando. Israel destruiu as principais bases de lançamento. O que o Irã tem agora são lançadores móveis e cada vez menos lançadores móveis, porque como Israel tem amplo acesso ao espaço aéreo do Irã, toda vez que o Irã usa um lançador móvel, Israel manda um avião lá e destrói aquele lançador móvel. Está cada vez menor, né? Então isso aqui é uma imagem impressionante. Não vou negar, não. É impressionante. Tem uma outra visão dela aqui, ó. Aqui, ó, e tem uma visão mais bonita aqui, ó. Essa visão aqui foi feita por um avião que estava indo do Catar, estava saindo do Catar, e aí viu o momento em que o Irã lançou esses mísseis balísticos, né, contra Israel, né? Então dá para ver muitos mísseis aqui sendo lançados mesmo. Você vê aqui, ó, o segundo estágio, né? Esses mísseis são verdadeiros foguetes, eles chegam à órbita da Terra e depois caem de novo. Daí a dificuldade de você interceptar esses mísseis, porque eles chegam muito rápido, eles chegam com velocidade de entrada na atmosfera, né? E dá para ver o segundo estágio deles sendo lançados aqui, realmente uma imagem impressionante, né? Terrível, mas impressionante. De qualquer forma, se você contar o número de mísseis que foram lançados aqui, já é muito menos do que o Irã conseguia lançar nos primeiros dias dessa guerra, né? Já tem muito menos mísseis aqui sendo lançados. Infelizmente, a gente teve de novo o fato, isso é uma coisa que acontece na Ucrânia também, a gente já está no 4º ano da guerra da Ucrânia, isso continua acontecendo, infelizmente civis sofreram lá em Israel, a maior parte dos mísseis é interceptado pela defesa antiaérea de Israel, mas alguns ainda atingem áreas civis, então você ainda tem aqui muita coisa destruída. Agora eles já começam a fazer a limpeza daquela área que foi atingida alguns dias atrás. Enfim, é uma preocupação, né? Mas, tal como acontece na Ucrânia também, a vida na cidade continua normal, tá? As pessoas têm essa ideia errada de que quando você tem ataques, assim, tá tudo destruído e coisa e tal. Não tá.
Por isso que é importante o ataque que Israel faz contra o Irã e que também a Ucrânia faz contra a Rússia, que é justamente visando as áreas críticas, né, as instalações nucleares e fábricas, esse tipo de coisa, porque isso realmente que atrapalha o inimigo, né? Aqui é Israel hoje, pessoal jogando bola, malhando no final do dia. Eu tive nisso daqui, isso aqui é bem ali perto de onde eu fiquei, ali em Tel Aviv. Muito legal essa região aqui, muito bonita a praia de Tel Aviv, viu? O pessoal fazendo ali coisa na corrida, né? Enfim, a vida segue normal em Israel. No Irã, a gente vai ver que a coisa está mais apavorante. Por quê? Porque, embora estejam sendo destruídas as coisas militares, Israel não esteja atacando civis e coisa e tal, a situação calamitosa do país é muito mais séria, né? Bom, o Irã começou essa guerra com 2.000 mísseis e já lançaram 350 agora, tá? 15% do arsenal só em 48 horas. Ah, tá, então porque isso aqui foi ontem, né? Hoje já são 72 horas, já é o terceiro dia de guerra, né? Nesse ritmo, eles vão ficar sem mísseis em 2 semanas. Mas mais do que isso, eles vão acabar sem lançadores antes, como eu falo para vocês, isso é o mais importante. A visão estratégica de Israel versus o Irã. Israel está dizimando a capacidade militar do seu maior e mais potente inimigo, né? Os ataques estratégicos, os locais estratégicos destruídos, as bases e defesas antiaéreas, destroem completamente a liderança militar e as instalações nucleares também muito danificadas. Em comparação, Israel está pagando um preço relativamente baixo. Entenda, quando ele diz que o preço é relativamente baixo, é lógico que o preço de uma vida é enorme, é incalculável. É um preço relativamente baixo em termos estratégicos numa guerra. Quando a Rússia ataca Kiev e destrói um prédio residencial, mata um monte de gente, é extremamente triste, é uma coisa dramática, mas em termos militares isso não muda absolutamente nada, é zero o ganho russo nesse tipo de coisa. Da mesma forma, o Irã atacando prédios israelenses não está ganhando nada, prédios civis israelenses não ganham absolutamente nada, né? Cerca de 20 israelenses foram mortos num ataque de mísseis do Irã. Até aqui, cada morte é dolorosa, mas o número de mortes é muito abaixo do esperado para uma guerra completa com o Irã. Isso não é nem perto do que seriam os cenários de pior caso, ou seja, mostra como que o ataque inicial do Irã foi com muito sucesso. O Irã conseguiu de fato desabilitar boa parte, logo no primeiro dia, conseguiu desabilitar boa parte dos lançamentos de mísseis do Irã. Se imaginava que o Irã atacaria de forma muito maior nesse caso, né, no caso de um ataque direto de Israel, do que está acontecendo. Então, realmente, Israel tá saindo no lucro nessa história. Israel era suposto que brigaria com todo o eixo, né, o Irã, o Hezbollah, o Hamas em toda a força. Milhares de mísseis de várias direções, mas então o eixo foi destruído. O Hamas praticamente não existe mais, não tem capacidade nenhuma, há muito tempo que não lança nem foguetinho de brincadeira contra Israel. O Hezbollah está totalmente destruído lá, o único que ainda consegue lançar alguma coisa são os Houthis, mas mesmo os Houthis também estão bastante destruídos, né? Quando essa guerra terminar, Israel vai ter toda uma nova visão de segurança no Oriente Médio, e muito positivo, não só para Israel, para todos os países do Oriente Médio, né? O regime do Irã será certamente enfraquecido dramaticamente, talvez nunca se recupere dessa guerra, né? A gente vai ver que realmente isso é verdade. A gente tem informação agora que o Irã lançou 350 mísseis balísticos, então repara que até ontem eram 300, hoje já foi 350. Então esses mísseis que a gente vê aqui são muito impressionantes realmente, esses mísseis todos aqui, esse vídeo aqui dos mísseis sendo lançados, 50 mísseis. Assim, é sério, é perigoso. Chegaram a atingir coisa, mas repara como é que a capacidade do Irã de lançar mísseis está cada vez menor, porque os lançadores estão sendo totalmente destruídos, né? Aqui, ó. Na última noite, uma barreira de cerca de 40 mísseis visando o centro de Israel e a região de Haifa. Houve 3 impactos grandes, 8 pessoas acabaram sendo mortas e 95 feridas, ou seja, ainda causa dano e coisa e tal, mas a tendência é ser cada vez menor, né? E nesse outro ataque na refinaria de Haifa, infelizmente, aqui o Open Source Intel está falando que foi liberado para publicação, infelizmente 3 israelenses foram mortos nesse ataque quando atingiu a refinaria lá em Haifa, né? Então esse aqui é o segundo ataque do Irã nessa refinaria. O Irã está brincando porque Israel está destruindo as refinarias todas do Irã, mas de novo, isso daqui
para Israel consertar essa refinaria é fácil. Israel tem acesso ao mercado da Europa, compra os componentes, conserta a refinaria rapidamente. O Irã vai ser muito difícil conseguir consertar as refinarias deles, porque não consegue comprar equipamentos, né? Comprava da Rússia, a Rússia está tudo fodida também, com as refinarias todas quebradas também. Enfim, olha só, e como diz o Open Source Intel aqui, só para deixar claro, a resposta israelense aos ataques terroristas do Irã contra prédios residenciais no centro de Israel não começou ainda. Então a gente vai ver agora os ataques que houve de Israel contra o Irã. Mas para deixar claro, esses ataques, por enquanto, ainda é o planejamento inicial dessa guerra. O retorno de Israel pelos ataques contra civis israelenses ainda vai vir depois disso, tá? Só para ficar claro esse tipo de coisa, né? Então, vamos falar agora dos ataques israelenses contra o Irã, e você pode ver aqui vários sistemas de defesa antiaérea que foram eliminados pelo Irã nesses locais aqui. Tipicamente, o que está acontecendo? O exército israelense está usando alvos para forçar o Irã a usar as defesas antiaéreas dele, então lança mísseis para que as defesas antiaéreas iranianas mostrem onde é que está, e com isso depois vai lá e destrói esses lançadores. Então está aqui os lançadores, tanto de defesas antiaéreas quanto os lançadores de mísseis contra Israel. De ontem para hoje, Israel destruiu mais de 20 lançadores de mísseis móveis do Irã, né? Então você vê aqui o momento em que está o lançador aqui preparando para lançar um míssil balístico. Como eu falei para vocês, o Irã tinha vários sites para lançar esses mísseis fixos. Esses sites foram todos destruídos por Israel no primeiro dia. Então agora o que eles têm são esses lançadores móveis, né? Então eles ainda conseguem lançar alguma coisa, mas no final das contas 1/3 dos lançadores já foi desmontado, e cada vez mais Israel tem feito isso, né? Aqui mais imagens, os lançadores sendo destruídos. Sem lançadores não tem lançamento. Israel resolve esse problema rapidamente. E a gente tem algumas imagens também aqui, de lançadores que foram atingidos também. Mais lançadores iranianos aqui que foram atingidos. Aqui tem uma imagem, atrás desse caminhão aqui você vai ver um outro caminhão que tá destruído ali, que era um lançador também, tá vendo aqui? Era um lançador, esse outro caminhão que está por trás aqui, e acabou sendo destruído por Israel, menos um lançador aqui também atingido por Israel lá no Irã, né? Esse tem sido a estratégia. Além disso, os canais de televisão do Irã, quando teve esse ataque aqui, ó, que apareceram os vídeos bonitos e coisa e tal do Irã atacando, isso passou em todos os canais de televisão lá do Irã, e agora está em silêncio. Os canais de televisão do Irã não estão falando nada sobre ataques. Por quê? Porque estão sobre forte ataque lá em Teherã neste momento. A gente vai ver, e mais do que isso, Israel já avisou que a televisão do Irã é alvo agora. Então a gente vai falar sobre a lista dos alvos agora. A televisão do Irã é alvo, né? O Wall Street Journal reportou que Israel danificou seriamente o programa militar do Irã com a destruição em Natanz, inclusive a maior parte das 14.000 centrífugas. Porém, o Irã ainda pode avançar porque ele tem o campo de Fordow, que é um outro site que ainda está intacto para enriquecimento de urânio, né? Mas Israel certamente vai chegar lá. A gente suspeita que já está fazendo algumas operações por ali em Fordow, tá? Esse campo de Fordow, ele é mais profundo, então provavelmente Israel vai atingir da mesma forma que atingiu Natanz, ou seja, atingindo as entradas. Atingindo as entradas, as coisas lá dentro podem até continuar, mas não vão funcionar mais. E o problema dessas centrífugas de enriquecimento de urânio é que se você para a centrífuga, ela é perdida. Você tem que trocar a centrífuga, porque justamente é material radioativo. Então a própria radiação do material destrói a própria centrífuga se você não estiver mantendo ela circulando o tempo todo, né? Então, como é que Israel destruiu as centrífugas em Natanz? Cortou energia elétrica para elas, as centrífugas pararam, eles não tinham como acionar a emergência porque foram fechadas as entradas, e aí as centrífugas se destroem sozinhas. Provavelmente vai ser a mesma coisa que Israel vai fazer com Fordow muito em breve, né? Bom, aqui tem explosões entre Teherã e Qom, a estrada entre Teherã e Qom tem várias explosões, ou seja, mostra que Israel continua atacando locais lá no Irã que tenham munição, que tenham presença militar. Aqui houve a informação de que Israel teria atingido um hospital
na capital do Irã, né? O Farabi Hospital. Só que a gente pode ver aqui que, na verdade, não foi isso. O que foi atingido foi algo que está próximo ao hospital. O hospital acabou sendo vítima de onda de pressão de ataque. Infelizmente, esse tipo de coisa não tem como evitar, ou seja, ao invés, danificou um centro de controle, 2 lançadores de mísseis balísticos que estavam escondidos num showroom de carros próximo. Então, o Irã botou lançadores de mísseis balísticos próximo do hospital. Quando Israel destruiu esses lançadores de mísseis balísticos, a onda de pressão acabou danificando o hospital, mas o hospital em si não foi alvejado, né? Continua a eliminação aqui de líderes do exército iraniano, mais líderes aqui foram eliminados depois disso daqui. Israel continua nessa campanha para decapitar o regime do Irã, né? A gente tem também aqui, de novo, no canal Soshiminos, que é um canal que tem lançado essas imagens de satélite muito interessantes aqui sobre o ataque em Tabriz, né? Tabriz é essa região aqui do Irã, bem no norte do Irã, onde tem uma base aérea muito importante do Irã aqui, e Israel desabilitou completamente a base aérea. Como que eles fizeram? Eles fizeram ataques. Olha a precisão desses mísseis de Israel, que é um certinho do outro. 3 aqui, desabilitou as vias que podiam chegar na via principal aqui, né? E com isso tem um monte de avião aqui, mas os aviões não podem sair porque as vias foram anuladas, né? E também aqui a via principal, aqui, a coisa principal também recebeu um ataque aqui, né? Essa curva que você está vendo aqui, isso aqui é da imagem, até porque a imagem de satélite a muita distância acaba tendo algumas curvas aqui, né? Então, mas tem mais aqui, ó. Você tem a visão aqui, ó, dos hangares. Então Israel não só atingiu aqui para impedir o uso, mas foi em cada hangar, dá para ver claramente aqui, ó, que tem um furinho no topo de cada hangar. Então o que tem de avião ali dentro já era. Um abraço aqui. Outra aqui, mesma coisa aqui, mesma coisa aqui, mesma coisa aqui, aqui também. Ou seja, cada hangar desses aqui sofreu um furinho para destruir o avião que estava lá dentro. E esse grande prédio aqui, que provavelmente é um prédio administrativo, teve 2 furos aqui, provavelmente na área de controle do aeroporto, né, da base aérea, né? Então, esse foi um ataque devastador, essa base aérea está totalmente desabilitada. Ainda podem ter alguns outros hangares aqui com aviões aqui, né? Nem todos os hangares foram alvejados, mas ela não pode mais ser usada porque esses aviões não têm como chegar na pista, né? A base aérea de Hamadan, que fica nessa cidade aqui no Irã, é mais ou menos aqui, ó. Algum lugar por aqui. Aqui, ó, Hamadan. Esse local aqui, que é onde fica a base aérea, também foi alvejada por Israel no primeiro dia. Dá para ver aqui também os bunkers reforçados para guardar os aviões, e cada um com um buraquinho no teto, destruindo os aviões que estavam lá dentro, né? Então, perfeitamente também eliminada essa base aérea aqui. Sobre o incêndio na refinaria lá de Teherã, né? Realmente a refinaria foi totalmente destruída, vários armazenamentos, mas ele aponta que a refinaria é muito grande, tal. O que foi destruído foi essa área aqui, mas ainda tem tanques por aqui, coisa e tal. Isso aqui está me parecendo muito mais um depósito de óleo do que uma refinaria. Se você quer destruir uma refinaria, você ataca as torres de refino. Isso é muito mais difícil de consertar do que o tanque, né? Tanque sempre tem muito... É sempre muito complicado de você destruir todos os tanques, mas você ataca a torre de refino, a refinaria acabou, meu amigo, não produz mais nada. Uma refinaria, em última análise, é uma destilaria. Igual você faz pinga, você aquece o petróleo, aí aquilo vira vapor e as diversas facções do petróleo, as diversas frações do petróleo saem em pontos diferentes da torre de refino, né? E aí você tira a gasolina, tira o óleo diesel, tira não sei o que lá, tira o óleo combustível, enfim... tudo isso é os pedaços do petróleo que são separados em cada um desses combustíveis. Você destruindo essa torre de refino, até dá para consertar, mas é complicado de consertar isso daí, né? É muito mais efetivo do que atingir os tanques. O que eu acho que houve aqui foram as duas coisas, ele deve ter atingido os tanques também, né? Aqui mostrando o ataque naquelas bases também na montanha lá, aquelas bases subterrâneas de mísseis, mostrando tudo que foi destruído aqui, ó, várias coisas destruídas. Outros pontos aqui que estão ainda intactos, isso aqui é antes e depois, né? Ou seja, foi destruído totalmente aqui também destruída a estrutura, isso aqui foi totalmente destruído, mais uma vez outra estrutura destruída, ou seja, foi bem pontual a coisa. E também tem um ataque em Isfahan. Isfahan é um outro local que tem enriquecimento de urânio lá no Irã, mas foi o primeiro site de enriquecimento, já tinha sido destruído antes.
De qualquer forma, tem aqui a infraestrutura destruída, é uma infraestrutura envolvida em enriquecimento de urânio, mais coisa destruída aqui também, e mais estrutura destruída aqui em Isfahan, também fez parte desse ataque israelense, né? Então, ou seja, Israel está conseguindo, de fato, eliminar um monte de coisas aqui. E aí vem o dia de hoje. O dia de hoje, lá no Irã, isso aqui tudo a gente está falando do passado, né? O dia de hoje, Israel mandou um aviso para o Irã para evacuar esse pedaço aqui do centro da cidade de Teherã, que é onde tem muitas instalações governamentais. Aqui está o aviso em farsi. Desculpa, ontem, no vídeo de ontem, eu falei que se falava árabe no Irã, uma falha minha, se fala farsi. Os caracteres são caracteres árabes. Se usa a escrita, o caractere árabe, mas a língua é a persa, né? É o farsi, né? O farsi, que é a língua da Pérsia, ou do Irã, né, no caso. É fácil de ver, a gente aqui no Brasil, a gente usa caracteres latinos, né? O caractere que a gente usa para escrever o português é latino, mas a língua é o português. Então aqui eles usam os caracteres árabes para escrever, mas a língua é o farsi, né? Eu me confundi com isso, peço desculpas, né? E aqui está o aviso de Israel para justamente o pessoal sair dessa área aqui, ó, não vai nessa área aqui não, porque vai dar ruim, né? E também teve, agora o exército israelense tem um porta-voz em farsi, então ele dá os avisos do que vai acontecer em farsi. É recomendado que o pessoal que está no Irã procure prestar atenção nisso, porque o pessoal de Beirute, lá do Líbano, sabe que é muito importante. Quando Israel fala que vai atacar, é porque vai atacar mesmo. E segundo estão dizendo, está havendo um bombardeio bastante pesado de Teherã neste momento, provavelmente já com base nessa área que foi delimitada aqui, né? Além disso, teve ataque israelense contra Mashhad, lá no noroeste do Irã, essa área aqui, bem do outro lado aqui, ó, bem longe aqui. Israel lançou alguns mísseis para interceptar os lançadores de mísseis e destruir isso daí, né? Os ataques parecem ser direcionados ao Palácio Malakabad, onde o Ali Khamenei estaria se escondendo neste momento, né? Parece que o Trump proibiu Israel de matar o Khamenei, né? Não sei por quê, não sei por que cargas d'água, no final das contas, né? Mas não sei se Israel vai obedecer também. Tomara que não merece, né? Bom, então, várias coisas que estão acontecendo agora. Israel está atacando Fordol, que é uma outra instalação de enriquecimento de urânio numa montanha, mais coisas subterrâneas e coisa e tal. Atacou o centro de tecnologia de Isfahan de novo. Então a gente já viu o ataque que teve antes, agora está atacando de novo Isfahan, né? Está atacando Parchim, onde o Irã já fizeram alguns testes nucleares no passado. Também está atingindo um grande número de lançadores de mísseis no ocidente e no centro do Irã. Ou seja, Israel começou bem aqui na parte ocidental, né, na parte do oeste do Irã, mas está caminhando cada vez aqui mais para o centro, eliminando os sistemas de defesa antiaérea de forma a poder avançar aqui para o leste do Irã também, né? E atingiu um oficial iraniano de alta patente, parece que é um comandante lá da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, em um prédio em Teherã. A gente vai ver esse prédio também. O prédio afundou completamente, porque certamente tinha um bunker debaixo. Israel atingiu a coisa, o bunker desabou, o prédio caiu no chão, né? Então tem várias imagens aqui dos ataques israelenses, e a gente tem essa informação aqui, ó, que eu não sei se é muito confiável não, tá? Mas está dizendo que teve um terremoto de magnitude 2,5 no local de Isfahan, em Fordol, que é onde está sendo atacado, é uma instalação subterrânea do Irã. A gente não sabe se isso daqui é verdade, está muito suspeito isso daqui para mim, né? Mas pode ser duas coisas, pode ser Israel atacando a instalação nuclear do Irã, pode ser o Irã testando uma bomba atômica, né? Pode ser ruim também isso daqui. Mas, de qualquer forma, isso aqui está muito estranho, eu só vi esse negócio nesse site, eu não sei se eu confio nisso aqui ainda não, tá? Bom, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã em Shitgar está sendo dizimada neste momento, vários ataques. Shitgar é no norte de Teherã, na parte norte de Teherã, muitos ataques aqui, ó. Instalação da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã ali no oeste de Teherã nesse momento, sendo destruído também. Aqui, ó, é o caso da fábrica, da casa que eu falei, tá vendo? Aqui que eles destruíram um alto escalão da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, eles atingiram o bunker que fica debaixo, aí o quarteirão todo afundou por conta que, né, tinha um bunker embaixo, o bunker foi embora, né?
Israel avisou que vai atingir a televisão do Irã. Então esse aqui é o prédio da televisão do Irã. O Israel já está avisando, se você trabalha nesse prédio, eu aconselho você a sair, não vai fazer bem para a sua saúde continuar ali, né? Também Israel continua alvejando as bases aéreas do Irã. O Irã não consegue nem levantar voo com os aviões dele, porque sabe que perderia todos se levantar voo e tentar encarar os F-35 de Israel. Mas, de qualquer forma, Israel está destruindo também esses aviões em solo, tem feito vários ataques contra bases aéreas iranianas, né? Bom, aí a visão de como é que está a vida em Teherã, né? Isso aqui é a fila de carro de gente indo para o aeroporto de Teherã nesse momento, muita gente tentando fugir, tentando sair de qualquer jeito de Teherã. A saída da cidade também está cheia de engarrafamento, eu esqueci de pegar um vídeo aqui, mas um monte de engarrafamento na saída. Você pode ver aqui várias imagens do centro de Teherã, vazio, lojas fechadas, ninguém no centro de Teherã, porque, de novo, né, o pessoal está com medo, está todo mundo fugindo de lá. Aqui, ó, isso aqui é uma outra visão de mercado, o pessoal fechando os mercados aqui, todo mundo fechando tudo, não se consegue comprar mais coisas em Teherã, todo mundo fechando as coisas, indo embora, por conta de risco dessa guerra escalar. Esse pessoal sabe que nada é seguro, provavelmente naquela área que Israel mandou todo mundo sair de perto. Ó, tá nessa área aqui, meu amigo, sai daqui porque vai ser complicado, né? O pessoal tá saindo de lá com muita força, né? Com muita vontade, né? Aqui um depoimento de um familiar do Ali, que mora ainda em Teherã, que falou que ele mora em Teherã e teve ataques em vários lugares, 4 locais foram atingidos, alguns a centenas de metros de onde ele está. Aí ele decidiu ir para a casa dele em Golhak, deve ser uma outra cidade mais ou menos a 5 quilômetros de Teherã, né? Ele pegou as coisas dele, pegou a estrada, levou 4 horas e meia para chegar na casa dele, sendo que normalmente seria um trajeto de 30 minutos, tudo parado, não tem água corrente, não tá funcionando água em Teherã, parece que o esgoto também está com problema, e enfim, estão querendo sair da cidade, não tem gás, não tem petróleo, não tem gasolina nos postos. Se você conseguir levar 30 litros de petróleo no seu carro, ele conseguiu colocar 30 litros depois de 4 horas numa fila para abastecer, né? Ou seja, a situação realmente caótica do pessoal abandonando Teherã ali, né? E agora a gente tem essa informação do Wall Street Journal, o Irã quer desescalar as hostilidades com Israel e negociar. A gente já tinha falado sobre isso, o Irã não tem como fazer mais nada, está tentando, querendo que o Trump resolva essa guerra para ele. Tomara que não consiga. Eu espero que Israel termine o trabalho. Eu temo que o Trump, com toda a palmolescência dele, vai acabar ajudando o Irã nesse caso, né? Parece que o Irã pediu ao Catar, a Arábia Saudita e o Omã para pedir para o Trump para pressionar Israel em fazer um cessar-fogo imediato, de acordo com 2 fontes iranianas e outras 3 fontes regionais. Então o pessoal está chorando nisso daqui, está chorando muito, já viram que não tem como fazer nada. Eu espero que Israel não pare, né? Aqui, ó. Um diplomata de alto escalão do Irã falou, olha, estamos prontos para abandonar o enriquecimento de urânio para sobreviver. E estão querendo que o Trump negocie isso com Israel, né? Bom, a verdade é que o Trump tinha falado para isso, né? O Irã tinha que aceitar esse negócio de não enriquecer mais urânio, coisa e tal. Enfim, aqui ó, saiu essa notícia aqui, e Teherã está pronto para abandonar enriquecimento de urânio, mas precisa de uma saída para salvar o rosto. Vai entrar no mesmo papo do Putin. Olha, se o Trump aceitar isso aqui, vai cair na mesma armadilha do Putin. Eles vão querer dizer que não, que a gente só quer uma saída honrosa para essa guerra e não sei o que lá. E não vai sair nunca, porque não tem saída honrosa, vocês perderam a guerra. A Rússia perdeu a guerra, não tem outra saída, não existe saída honrosa para quem perde uma guerra, né? A mesma coisa o Irã perdeu a guerra, não tem saída honrosa para o Irã. Aí vão ficar nessa enrolação, vão ficar convencendo o Trump de que, não, só queremos uma maneira de sair honrosamente da guerra e não sei o que lá. Eu espero que o Trump não caia nisso. Bom, aqui tem várias informações aqui, mas alguma parte a gente já pegou, não tem grandes novidades aqui. O líder da oposição, Netanyahu, disse que tá apoiando o país nesse momento, ou seja, é o Yair Lapid. Ele disse que eu tenho nossas diferenças entre eu e o Netanyahu, nós brigamos politicamente, mas a decisão dele de atacar o Irã nesse momento é correta e eu estou apoiando ele nesse momento, isso é importante, porque haviam algumas discussões no Congresso israelense, algumas dúvidas políticas, e agora não tem mais dúvida nenhuma, está todo mundo apoiando essa ação do Netanyahu, né? Bom,
E os Estados Unidos confirmam que foi o presidente Trump que nos últimos dias proibiu o Israel de atacar o supremo líder do Irã, de matar o supremo líder do Irã. Que coisa triste isso, né? Que palmolescência do Trump, que foda isso, cara. Vai cair na mesma armadilha do Putin com esse troço. Mas talvez não, né? Tá indo o porta-aviões americano, tá indo lá para o Oriente Médio, o Nimitz tá indo em direção lá, excelente notícia. A gente teve essa informação agora também que 30 aeronaves de reabastecimento dos Estados Unidos estão indo para a Europa, não se sabe para onde. Algumas pessoas estão dizendo que é para um exercício militar na Finlândia, mas, meu amigo, 30 aeronaves, olha aqui, olha esse vídeo aqui, a quantidade de aeronave indo ao mesmo tempo, né? São aqueles aviões tanques enormes que é usado para reabastecimento. Pode ser que seja para exercício militar, ou pode ser que seja para ajudar Israel em alguma coisa, ou pode ser que seja para preparar os Estados Unidos entrando nessa brincadeira, né? Pode ser essas três coisas aí, pode ser um exercício militar na Finlândia, beleza, foram lá, não vai ter nada. Vão ajudar Israel nisso daí, ou vão ajudar os Estados Unidos na hora de fazer os ataques americanos contra o Irã. É uma possibilidade também, né? Aqui, ó, os Estados Unidos poderia atingir as instalações nucleares do Irã. O pessoal está falando aqui sobre os Estados Unidos usar o B-2 e usar as bombas Bunker Buster, né, que perfura o solo e atinge a coisa lá embaixo. Seria uma coisa maravilhosa para resolver o problema lá de Fordow, de Natanz e de outras instalações do Irã que tem no subsolo, né? Vai acontecer? Não sabemos, vai depender da virilidade do Trump, que ultimamente não está muito boa, né? O pessoal que era Roussetti, todo mundo virou agora Iranete. Olha que coisa curiosa. A Candace Owens está falando aqui, ó. Se preparem, americanos brancos, homens americanos brancos. Daqui a pouco você vai morrer por Israel de novo. Peraí, de novo? Quando é que foi a primeira vez? Né? O cara perguntando aqui, porque não, os Estados Unidos nunca mandou tropas para Israel, para proteger Israel, né? Os Estados Unidos mandou tropa para o Iraque, para o Afeganistão e coisa e tal, porque eles estavam atacando os Estados Unidos, não Israel, né? Enfim, o pessoal chorando aqui, coisa e tal, mas não parece que vai ser esse o caso. Não acredito que vai haver invasão do Irã nessa guerra, mas destruição do regime, não tenha dúvida, né? Aqui é uma base aérea americana no Iraque, que talvez esteja sendo atacada por mísseis balísticos, né? Aqui o pessoal tá vendo aqui, ó, aconteceu isso? O Irã está atacando a base americana? Eu acho que não. Eu acho que isso daqui seria muito, muito preocupante para o Irã atacar a base americana agora e acabar levando a pior nessa história. Eu falei sobre esse tweet do Fighter Bomber lá no vídeo da Ucrânia, mas basicamente ele está dizendo aqui, ó, que se Israel de fato conseguiu destruir toda a defesa antiaérea do Irã, agora é uma festa. Basicamente ele ganhou a guerra já. Essa guerra já pode ser considerada terminada com Israel ganhando. Porque mesmo sem uma invasão por terra, Israel controla a capital a partir do ar, pode destruir o que quiser na cidade, por quanto tempo for necessário. E ele está falando isso aqui muito triste, porque lembra, era o equipamento russo que estava protegendo o Irã. Então, se esse equipamento russo não conseguiu parar a tecnologia ocidental usada por Israel, não vai servir para nada. É aquilo que eu falo para vocês, sempre falei para vocês, os russos ficam dizendo assim que não, que a Rússia está lutando com a OTAN. Não, a Rússia não está lutando com a OTAN. No dia que a Rússia estiver lutando com a OTAN, vocês vão perceber pela quantidade de soldados ocidentais tomando café na Praça Vermelha, porque não vai durar 24 horas, não vai durar uma semana Moscou, a Rússia contra o Ocidente, contra a OTAN. Contra a Ucrânia ainda tem muito da força aérea dela, muito da força militar ainda é soviética, né? Tem ajuda ocidental, tem alguma coisa que o Ocidente ajudou, mas a maior parte ainda é equipamento soviético, por isso está tendo uma guerra e a Rússia está conseguindo alguma coisa em algum lugar, né, totalmente quebrada, morrendo gente pra caramba. Se for contra a OTAN, meu amigo, vai ter soldado americano bebendo café na Praça Vermelha em uma semana. Vocês vão ver quando tiver a guerra entre a Rússia e a OTAN. E do jeito que a Ucrânia está fazendo a guerra, diga-se de passagem, usando as mesmas estratégias que Israel está usando contra o Irã, de destruir defesas antiaéreas para ganhar domínio aéreo, está arriscado os soldados ucranianos daqui a pouco estarem tomando café lá na Praça Vermelha do mesmo jeito. Aqui, ó, o pessoal lá do Irã está falando aqui que tudo quanto é carro agora, tudo quanto é caminhão agora virou do Mossad, né? Criou-se uma desconfiança absurda no Irã, que tudo quanto é carro agora pode ser do Mossad, coisa e tal. A mesma coisa que a Ucrânia fez lá na Rússia, tudo quanto é caminhão agora pode ser porta-drones e não sei o que lá, tudo tem que ser inspecionado.
Isso daí, só isso, já é um custo enorme para o país em termos econômicos, né, de desconfiança. E aqui, outra coisa que o pessoal está dizendo é que os ataques israelenses contra o Irã são ensinados pela lição da Ucrânia, né? A Ucrânia está vendo que realmente esse é o caminho, né? Qual que é a principal lição aqui? Que se o Irã tiver a bomba atômica, o Ocidente não vai ajudar Israel. Esse é o ponto. Igual não ajudou a Ucrânia, porque a Rússia tem bomba atômica. Fica todo mundo com medinho, ai não, não pode, não sei o que lá, e não ajuda, né? Então Israel tem que agir agora, enquanto está agindo contra um inimigo que não tem bomba atômica. Quando tiver a bomba atômica vai ser igual à Rússia. E aí não pode esperar isso, né? Então fica claro que as lições aprendidas com a Ucrânia estão sendo aplicadas nessa guerra aqui também, né? Bom, para complementar, a polícia israelense está procurando pelos jornalistas da Al Jazeera que estavam gravando esses ataques em Haifa. Vocês sabem, filmar ataque contra a sua cidade, isso é proibido, porque isso indica para o inimigo onde é que estão caindo os mísseis, então a informação para o inimigo, não se pode fazer isso. Na Ucrânia também as pessoas são presas por isso, e na Rússia também, no Irã também. E aqui tinha uma equipe de jornal da Al Jazeera filmando em tempo real o ataque contra Israel, né? Evidentemente proibido. Vocês sabem do pessoal dos ocidentais pró-Palestina que estão no Egito, querendo chegar na faixa de Gaza e coisa e tal, né? E eles falaram que não interessa, que o Egito está proibindo a gente de andar, mas a gente já falou que vai andar. Olha só o trajeto que eles estão fazendo aqui, cara. Eu vou te falar, saindo de Cairo, aí vão passar pelo canal de Suez, que fica aqui, segundo eles. Não fica aqui não, isso aqui não é o canal de Suez, então o canal de Suez fica aqui. E eles vão passar aqui e vão chegar em Rafah, que fica aqui, ó, segundo eles, né? Cara, esse pessoal nem sabe onde fica a faixa de Gaza, nem sabe onde fica Rafah, não tem nem ideia do que eles estão fazendo. Realmente é impressionante, que marcha global para Gaza, e não sei o que lá, e tá aqui o pessoal, o mapa mostra o caminho que nós vamos cruzar o Egito até a Península do Sinai em direção a Rafah. A marcha não vai ser parada, nós vamos continuar, o mundo não pode olhar para o outro lado, e não sei o que lá. É ridículo isso. Já falei para vocês dos vídeos de inteligência artificial, os jogos, né? Isso aqui é um jogo, tá? Isso aqui não é coisa de verdade. Isso daqui é inteligência artificial, com certeza, não faz sentido. A anatomia do avião tá toda errada e o motor tá ligado. O motor de jato não fica ligado sem entrada de ar pela frente, né? Tá até com uma visão aqui. Agora, apareceu isso daqui, cara. Olha o tamanho do avião em relação às pessoas, bicho. E o tamanho das pessoas em relação à casa, cara. Putz, é inteligência artificial ruim, no final das contas, né? O pessoal tá fazendo até brincadeira com isso aqui. Esse daqui é um outro caso. Esse caso aqui aconteceu no Novo México, um jato americano que caiu lá. Então isso aqui é caso antigo, também não é avião. Aí o pessoal tá brincando aqui. Isso aqui, olha só, caiu a nave de Israel, um F-35 aqui. Isso aqui é do filme Independence Day, né? Então tem um monte de coisa aqui. Tá muito engraçado esse troço, cara. Eu vou te falar uma coisa. Muito engraçado isso daí. Aí começaram a sacanear aqui, ó, que jogou não sei o que lá, óleo e... cara, essa do avião é engraçada pra cacete, bicho. Totalmente errada a coisa. Enfim, não caiu nenhum F-35 israelense, tá? Só pra vocês saberem. É tudo fake news. Bom, a Embaixada de Israel em Brasília avisa que continua em funcionamento. Ela só fechou a sede por conta de evitar confrontos com grupos pró-Palestina, que certamente haverão. Então a embaixada está fechada, mas ela está operando à distância, tá? Só para avisar o pessoal aqui. Bom, está começando o G7, está acontecendo o G7 lá no Canadá, e o G7 já declarou que está do lado de Israel, já declarou que está a favor de Israel e contra o Irã. O Irã não deve obter armas nucleares e coisa e tal. Já tem a declaração do G7. E olha que o Lula foi no G7 com o principal objetivo de falar com eles a favor do Irã e contra Israel. É muito pateta o Lula, cara, que vergonha de ser brasileiro, meu amigo. Aqui no Brasil teve alguns atos pró-Palestina, pouquíssima gente no final das contas, merreca de gente. O que estava mais cheio era onde estava junto com a marcha do orégano, né? O pessoal querendo legalização do orégano. Você sabe, eu não posso falar o nome, né, da droga, porque senão corta a monetização do vídeo. Mas então, isso estava mais cheio, essa marcha estava cheia. A da pró-Palestina não tinha ninguém no final das contas, né? E só para terminar, a televisão iraniana está falando aqui, olha só, se prepare Israel, um grande comboio saiu da base, está posicionado para lançar agora foguetes contra Israel, que essa noite a coisa vai ser muito dura, que olha só, não sei o que lá. Bom, pode ser que seja, vamos ver o que vai acontecer.
se está tudo certinho, assim, tudo juntinho aqui, vocês sabem que imagens desse tipo aqui, ó, leva exatamente 3 segundos para o pessoal que faz geolocalização identificar exatamente onde estão essas coisas aqui. Se isso daqui for verdade, Israel consegue atingir esse troço todo aqui antes deles lançarem os mísseis. Provavelmente é mentira. De qualquer forma, nós vamos ficar atentos. Se tiver realmente alguma grande ação do Irã contra Israel, a gente entra ao vivo aqui para acompanhar isso. E também, se tiver alguma ação de Israel contra o Irã, da mesma forma, entramos ao vivo aqui no Mundo em Revolução. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.